Saúde e bem-estar. Viva de forma saudável e agradável. Realização Grande FM. Nosso podcast Saúde e Bem-Estar de hoje irá falar sobre algo que está deixando médicos e especialistas de todo o mundo em alerta. Vamos falar dos misteriosos casos de hepatite aguda infantil que está acometendo menores e foi registrada em mais de 20 países e pode exigir transplante de fígado. Vamos trazer informações sobre o que já se sabe sobre este surto, tendo como fontes a Record News e a agência Rádio Web. Vamos ouvir especialistas e profissionais que estão empenhados em encontrar uma resposta para estes fatos e principalmente saber o que está sendo feito para prevenir ou tratar esta doença. Fique com a gente, o nosso podcast Saúde e Bem-Estar, Hepatite Infantil, o surto que assusta o mundo. Está entrando no ar e esperamos que seja muito importante e lhe ajude a saber um pouco mais sobre esta doença. Saúde e bem-estar. Você de bem com a vida. Um tipo de hepatite aguda de origem desconhecida está acometendo crianças em ao menos 20 países. Muito severa, a doença não tem relação direta com o vírus conhecido da hepatite e 10% dos casos exigiu transplante de fígado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, milhares de casos estão sendo reportados em todo o mundo, a maioria até aqui no Reino Unido. Houveram relatos da doença na Espanha, Israel, Estados Unidos, Dinamarca, Irlanda, Holanda, Itália, Noruega, França, Romênia, Bélgica e Argentina. A maioria em crianças de 1 mês a 16 anos, inclusive com mortes relatadas. No Brasil também já foram registrados casos e outros tantos casos suspeitos estão sob investigação. A organização afirma ainda investigar a origem e as causas da doença, mas descarta a relação com as vacinas contra a Covid-19. Procurado para falar sobre a doença, o hepatologista Dr. Márcio Dias de Almeida explica qual o principal diferencial deste tipo de hepatite das demais já conhecidas e tratadas pela medicina. É uma hepatite aguda e a diferença da hepatite aguda tem para o bem e para o mal, é uma doença que acontece e se resolve. Só que muitas vezes ela pode se resolver com gravidade, com insuficiência hepática, necessidade de transplante e, como já foi relatado na referida doença aí, morte. A hepatite crônica já é uma coisa mais insidiosa, de evolução lenta, e é bem diferente do quadro clínico apresentado por essas crianças. Esse vírus causa uma infecção comum em crianças com sintomas respiratórios, diarreia e vômito, porém não é conhecido por estar associado à hepatite. O Dr. Márcio Dias fala agora sobre o processo de evolução desta doença dentro do organismo da criança, algo que pode ser muito rápido, e destaca ainda a preocupação com a falta de capacidade do nosso sistema de saúde em atender os casos mais graves que podem necessitar de transplante de fígado. É muito variável, depende da causa, depende da pessoa também. Mas a doença muito grave, que é a insuficiência hepática aguda grave, a hepatite fulminante, ela pode levar o óbito tão cedo quanto 72 horas, por exemplo, após o início dos sintomas mais graves, né? Então, é neste momento que existe a janela para o transplante. Muitas vezes a gente perde essa janela. Uma das preocupações dessa doença, inclusive na Europa, é justamente a demanda. Então, se for necessário realmente um número de transplantes aumentado e uma estrutura de saúde, principalmente pediátrica, que já é mais reduzida e que seja capaz de absorver esses casos, muitas crianças vão acabar evoluindo mal por falta de estrutura de saúde. Embora ainda não se saiba o que tem causado a doença, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, recomenda tomar medidas básicas de higiene, como lavar as mãos, cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Esse cuidado serve especialmente se a transmissão tiver relação com o adenovírus, apontado como a hipótese mais forte para a causa da hepatite misteriosa. O adenovírus costuma ser eliminado através das fezes e gotículas respiratórias, como saliva e coriza. O especialista Dr. Márcio Dias nos pontua o que se sabe sobre a origem deste novo tipo de vírus. Nós sabemos que as hepatites já diagnosticáveis, principalmente aquelas do abecedário de A a E, elas foram excluídas nesses casos que são descritos pela comunidade europeia e por outros países do mundo. O que a gente
tem de dado novo é que temos um vírus, um adenovírus, a gente já citou isso anteriormente, e que está presente em alguns desses casos. Nos casos do Reino Unido, por exemplo, cerca de 75% dos casos tem positividade para esse adenovírus. Não se sabe se esse adenovírus, na realidade, é a real causa ou ele é um facilitador. Se ele for a real causa, habitualmente ele é uma doença muito leve nas pessoas, né? Geralmente trato respiratório, trato gastrointestinal. E talvez por algum fator ainda desconhecido ele se torne mais virulento, mais bravo, digamos assim, ou desencadeie um processo imune muito importante no corpo e que leve a uma piora muito rápida da condição hepática. São poucos os agentes etiológicos que têm a capacidade de causarem pandemias. Antes da Covid, a última pandemia tinha sido a gripe espanhola, 100 anos antes. Ainda não sabemos a causa dessa hepatite, nem se ela terá capacidade de causar uma pandemia, mas o que chama a atenção é que a hepatite, inflamação causada nas células do fígado, afeta sobretudo crianças e adolescentes até 16 anos de idade, muitas delas saudáveis. O Dr. Márcio Dias foi questionado sobre a razão de este público-alvo ser o atingido por esse surto. Ouça o que ele diz. Ainda não temos essa resposta. Existem dados dessas conversas da comunidade europeia, né? Vamos lembrar que essa doença a gente tem menos de 2 meses aí, cerca de 1 mês do início da descrição, então a gente está buscando ainda as informações. Parece que os únicos casos de relação entre pessoas que tiveram a doença foram 2 pares de casos na Escócia, mas tirando isso parece que nenhum dos outros teve relação de contato. Mas a gente ainda não tem a resposta, e principalmente porque em crianças, talvez pela incidência maior do adenovírus. Então, existe quase uma convicção de que o adenovírus tem alguma relação com esta evolução da hepatite nas crianças, mas não se sabe realmente que papel é esse, se ele é um facilitador ou se ele realmente é um causador. É importante diferenciar esse novo tipo de vírus do vírus que transmite a Covid. De acordo com especialistas, os adenovírus, possível causador da hepatite aguda, são um grupo de vírus que normalmente causam doenças respiratórias, como um resfriado comum, a conjuntivite, que é uma infecção no olho, croup, bronquite ou pneumonia. Já o SARS-CoV-2, o coronavírus causador da Covid-19, foi identificado em 20 casos dos testados. Além disso, 19 foram detectados com uma infecção simultânea por SARS-CoV-2 e adenovírus. Outra preocupação com relação a essa doença é como ela pode ser transmitida. Ouça o que diz o especialista a esse respeito. A maioria das hepatites agudas, né, quando eu falo em viral, que é a hepatite A, a hepatite E, mesmo a hepatite B, elas são transmitidas por contato. No caso da hepatite A e E, é contato fecal-oral, que a gente chama, né? Alimento, contato pessoal, contato com secreções. No caso da hepatite B, por exemplo, aí não, é contato com sangue ou com secreções. A transmissão é parenteral, assim como a AIDS, por exemplo. Existem também outras hepatites agudas que não são causadas por agentes infecciosos e podem ser causadas, por exemplo, por fármacos, por medicamentos, né, por chás, por suplementos alimentares. E uma grande parte dos casos de hepatite aguda a gente não consegue diagnosticar. É a causa principal. Existem também as doenças autoimunes, aquela que o corpo fabrica anticorpos contra o seu próprio fígado e destrói a massa hepática. Essa doença é silenciosa, portanto é fundamental a realização de exames periódicos e ficar atento aos sintomas. Normalmente, em casos mais simples, o paciente fica curado em poucas semanas, desenvolvendo imunidade permanente contra essa doença. Mas, ao chegar à fase mais aguda e extrema, esta nova hepatite pode levar o paciente a ter de passar por um transplante de fígado.
A médica cirurgiã que trabalha com um transplante de fígado no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, Michele Fortunato, chama a atenção para a situação. Caso ocorra, como a gente viu na Europa, Reino Unido, essa questão de transplante em crianças, lá chegou até uma taxa de quase 10%, isso que realmente preocuparia, a questão da disponibilidade de órgãos para transplante. Não temos tantos centros transplantadores, por exemplo, na região norte, região centro-oeste, principalmente transplante hepático de criança. Então, realmente, isso preocupa um pouco, porque provavelmente, se tem algo nesse cenário, precisaria realmente transferir para outras regiões do Brasil, região sul, sudeste, nordeste, né? A princípio, qualquer pessoa pode ser doador. É importante frisar que quem fica responsável pela doação é a família. Então, quem tem um desejo de ser doador, é bem importante deixar claro para toda a família, porque essa decisão depois é da família. Saúde e bem-estar. Seu jeito de viver bem. É fundamental deixar claro para que não prosperem as tolices, pois a doença não tem nenhuma relação com a vacina contra a Covid-19. No Brasil, o Ministério da Saúde não informou até agora se tem um plano de enfrentamento se a hepatite chegar com força por aqui. Mesmo ainda sem muitas respostas sobre esse novo tipo de hepatite, é importante estarmos prevenidos contra os tipos desta doença já conhecidos, buscando a imunização. A vacinação contra a hepatite A é uma importante forma de prevenção da doença. A vacina está disponível no SUS e nos Centros de Referências Imunobiológicos Especiais. No SUS, a vacina é fornecida para crianças com idade entre 15 meses a 5 anos incompletos. Nos Centros de Referências Imunobiológicos Especiais, a vacina é disponibilizada de acordo com o Ministério da Saúde para pessoas de qualquer idade que tenham hepatopatias crônicas de qualquer etiologia, incluindo os tipos B e C, coagulopatias, pessoas vivendo com HIV, portadores de qualquer doença imunossupressoras, doenças de depósito, fibrose cística, trissomias, candidatos a transplante de órgãos, doadores de órgãos cadastrados em programas de transplantes e pessoas com hemoglobinopatias. Fique atento, esse novo tipo de hepatite está assustando o mundo e merece toda a atenção. Proteja seus filhos, proteja quem você ama. Esse foi o podcast Saúde e Bem-Estar de hoje, disponível no grandefm.com.br ou na sua plataforma de áudio preferida. Siga nosso podcast nas redes sociais, assine o nosso podcast, se inscreva em nossos canais e favorite nosso conteúdo. Assim você será notificado toda vez que tivermos novidades. Esperamos que você tenha gostado de nosso conteúdo de hoje e em breve novos episódios estarão à sua disposição. Você conferiu Saúde e Bem-Estar. Seu corpo e sua mente muito mais saudáveis. Uma realização da Grande FM.